Glória a Deus. Nós já temos lido o texto que vai ser a base da mensagem de hoje, que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, a partir do verso 1, onde o profeta fala sobre quem era Israel, né? Qual o começo de Israel, como Israel tinha sido desprezada e não obstante essa condição, o Senhor a amou, a acolheu. E hoje eu gostaria que cada um de nós mentalmente fizesse uma lista de motivos, né? Se você fosse fazer uma lista de motivos, duas listas, uma lista para dizer Deus vai me amar por conta desses motivos aqui, ou então Deus não vai me amar por esses motivos. É uma lista complicada de se fazer, né? Talvez você chegue à conclusão, como algumas pessoas às vezes chegam a essa conclusão, que Deus não nos ama, porque nós somos assim, nós somos de outra forma. E a pergunta que a gente pode fazer é: será que Deus nos ama como nós somos? E a princípio, alguém pode dizer: não, do jeito que eu sou, Deus me ama. Deus não me ama, melhor dizendo, né? A gente tem na Bíblia Sagrada o exemplo de dois homens que foram ao templo. Um era funcionário público. Hoje, ser funcionário público, você é funcionário público do governo para servir ao Brasil. Mas naquela época, o publicano, funcionário público, ele era tido como um traidor, porque ele era funcionário do governo de Roma. Ele era como se fosse um entreguista. Ele trabalhava para poder a nação de Israel servir aos romanos, pagar impostos caros, etc. Então chegou um publicano e chegou um fariseu. E os irmãos já devem ter lembrado da passagem que o fariseu se levantou e costumavam eles fazer orações na frente de todo mundo, em voz alta, e disse: Senhor, eu te dou graças que eu não sou como esse publicano. Todo judeu, em geral, eles diziam: Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, não nasci estrangeiro. Então, eles tinham umas orações que eram um pouco desfocadas da vontade de Deus, mas era assim, eles receberam essa tradição. É aquela história que alguns dizem: eu nasci nessa, vou morrer nessa. E assim, eles se apresentavam dessa forma. Mas, ao revés, o publicano se colocou lá no finalzinho e batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, a princípio, a gente pode dizer que Jesus disse: o publicano desceu justificado. E aí alguém pode dizer: realmente nesse caso aí Deus amou o publicano, mas não amou o fariseu. O que os irmãos acham? Deus nos ama como nós somos? Sim ou não? Sim. Só que, ao mesmo tempo que Deus amou aquele publicano e amou também o fariseu, porque a Bíblia diz que não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a se salvar, a segunda pergunta que nós devemos fazer, não menos importante do que essa, e essa resposta sim, que nós somos amados por Deus, ela deve estar sempre diante de nós, porque o interesse do adversário é que nós acreditemos que não somos amados, é que nós coloquemos na cabeça que todas as vezes que nós erramos, nós deixamos de ser amados por Deus. Mas com certeza o amor de Deus é incondicional. Enquanto que eu e você normalmente
vamos amar quem nos faz bem, a ordem de Jesus é: amai os vossos inimigos. Porque Jesus fez assim. Jesus, quando estava sendo maltratado, ele não amaldiçoou, ele pediu que o Senhor abençoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, o amor de Deus, ele ultrapassa essa fronteira da reciprocidade, que é tão comum entre nós. E eu e você precisamos lembrar sempre disso. Uma das maiores armas que o inimigo das nossas almas tem utilizado contra as pessoas é justamente essa: fazê-los acreditar que Deus não os ama. Porque eles são pessoas, digamos assim, que têm suas dificuldades, porque eles cometeram atos reprováveis, condenados pela sociedade, e aí, justamente, o inimigo se apropria dessa possibilidade e fica o tempo todo querendo utilizar-se dessa possibilidade de que as pessoas não acreditem que são amadas por Deus. E por conta disso, muita gente deixa de se achegar a Deus, porque eles acham: eu sou tão ruim, eu sou uma pessoa tão pecadora, eu contrario tanto os preceitos sociais que eu, na realidade, não posso ser amado por Deus. Mas, em Romanos, no capítulo 5 e versículo 8, justamente o apóstolo Paulo desmistifica isso, e ele diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós temos falado sobre o capacete da salvação, e digamos assim, um acessório do capacete da salvação que a gente tem que olhar sempre para isso, é essa certeza. Nós precisamos nos proteger com essa verdade, com essa realidade. Na nossa mente não pode, de forma nenhuma, entrar essa ideia maligna de que nós erramos, por isso Deus parou de nos amar. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele diz ainda: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. De forma que nós precisamos guardar conosco sempre essa verdade diante de nós, que é justamente essa: o Senhor nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão especial, que Ele manifestou esse amor. Não foi um amor escondido, foi um amor claríssimo. Quando Jesus Cristo foi crucificado, os romanos faziam questão de mostrar o poderio deles, como eles eram malvados, como eles tratavam os que se levantavam contra eles. Então, o Monte Caveira, o Monte Calvário, era o monte mais alto que eles poderiam colocar. Então, lá em cima, eles crucificavam os condenados e todo mundo que passava de longe via. Eles não sabiam é que eles estavam fazendo tudo aquilo dentro de um propósito divino, porque também, assim como as pessoas viam que aquilo era o castigo dos romanos, todas as pessoas depois souberam que aquela era a demonstração do amor de Deus. Se fosse hoje, ia sair em todos os canais de televisão, em todas as mídias sociais, justamente porque essa era a intenção de Deus, de mostrar o seu grande amor por nós, e isso ficou demonstrado. E é por isso a importância de nós conhecermos a história da cruz, porque a história da cruz, ela é em si mesma uma história do grande amor de Deus por nós. Amor até a morte, e morte de cruz. Uma coisa é você amar alguém até um certo ponto,
Mas como nós somos limitados, vai chegar um momento que a gente vai dizer: até hoje eu estou com você, mas a partir de hoje, diante do que você está fazendo, eu não vou mais, não conte mais comigo. Diferente de Jesus. O amor de Jesus por nós foi até a morte, e morte de cruz, porque a morte de cruz não era simplesmente uma morte vergonhosa, era uma morte vergonhosa, e vários estudos já foram feitos, a morte mais sofrida, porque no que ficava levantado os braços assim, algum dia tente ficar com os braços só assim, só tente ficar um pouquinho, para você ver, rapidamente você vai começar a sentir falta de ar, e aí rapidinho você vai baixar os braços, mas ele não podia baixar os seus braços. Então a morte de Jesus foi uma morte cruenta, uma morte cruel, uma morte dolorosa, um sofrimento, e aquele sofrimento representa, quanto mais ele sofreu, mais ele nos amou, representa mais o seu amor. E eu e você precisamos ter na nossa mente essa realidade, essa verdade, sempre diante de nós. Quando o inimigo das nossas almas quiser nos acusar, quiser colocar diante de nós que nós somos inválidos, que nós somos pessoas que não têm valor, nós vamos nos lembrar que se nós não tivéssemos valor, Jesus não teria morrido em nosso lugar. Não existe maior amor do que esse, diz a Bíblia, de alguém dar a vida pelos seus inimigos. Eu e você não queríamos a presença de Deus nas nossas vidas. A nossa história é parecida com a história de Jerusalém, essa alegoria que o profeta Ezequiel faz. Ele começa a mostrar o nascimento de Jerusalém. Ele diz, no verso 3, ele diz: a tua origem, o teu nascimento, procedem da terra dos cananeus, e teu pai era amorreu, e tua mãe Eteia. 3 nações, que eram nações que Deus reprovava as suas práticas. Ou seja, eu e você não tínhamos estirpe. Nós não tínhamos pedigree, como as pessoas dizem, né? Nós não tínhamos origem nobre que nos fizesse chamar a atenção de Deus. Então, apesar disso, Deus nos amou e Deus nos ama. E aí, o profeta diz: olha, quando você nasceu, não foi nem cortado o seu umbigo, nem foi lavada com água a sua purificação, e nem foi esfregado com sal. Os cuidados mais básicos que tinham com a criança, ele comparou Israel com essa criança que nasceu, essa bebê, e ele mostra que ninguém se compadeceu de Jerusalém, assim como ninguém se compadeceu de nós. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Foi isso que o salmista disse. Nós somos amados por Deus não porque nós merecêssemos. E aí o profeta continua falando a respeito de que Deus tratou Jerusalém deixando que ela vivesse, porque nas condições que ela nasceu, o normal seria ela ter morrido ainda bebê, mas o Senhor disse que ela viveria. Ela foi abandonada em pleno campo e as pessoas tinham nojo dela. Quantos de nós já fomos reprovados aos olhos da sociedade, e o Senhor mesmo assim nos amou, e o Senhor fez com que nós crescêssemos, com que nós nos engrandecêssemos, com que nós nos tornássemos formosos, e Ele vai fazendo essa comparação. Agora, com certeza, uma outra pergunta nós precisamos responder. A primeira pergunta é: se Deus me ama como eu sou, me ama. Deus me ama.
Mas a segunda pergunta é: Deus quer que eu continue como eu sou? E a resposta é não. Ah, pastor, mas eu estou salvo, eu estou uma pessoa abençoada, hoje em dia eu creio em Jesus. Se você está assim, glória a Deus por isso. Mas Deus não quer que você fique assim. Deus quer que nós cresçamos na graça, no conhecimento, de fé em fé, de glória em glória. Se você está bem, se você está salvo, Deus não quer que você fique assim. Deus quer que você continue crescendo. Deus quer que você seja como a luz da aurora. Foi isso que o salmista disse, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo disse que não tinha alcançado ainda o objetivo, mas ele queria chegar à estatura de varão perfeito. É isso que Deus quer de nós. Ah, pastor, mas eu nem sou salvo, nem estou bem com Deus. Pois então, mais um motivo. Deus não quer que você continue como você está. Você não é salvo? Deus quer te salvar. Deus te ama da mesma forma. Há motivo para Deus me amar? Essa é a grande pergunta que a maioria às vezes faz. Há motivos para Deus me amar? A Bíblia Sagrada diz que ainda que uma mãe esqueça dos seus filhos, o Senhor não esquece de nós, do filho que amamenta. Deus não precisa de que eu faça alguma coisa para que Ele me ame. Ele me ama porque Ele é amor. É muito interessante quando João diz assim: Deus é amor. Deus é amor em essência. E a Bíblia diz: sejam todos os vossos atos praticados em amor. Como Deus é amor, Ele não consegue proceder de outra maneira. Deus é amor e Ele ama porque é da essência dEle nos amar. Eu e você somos o alvo do amor de Deus. O Senhor, Ele cuida tanto de nós, e Ele nos conhece, Ele nos ampara. Abra sua Bíblia no Salmo 139, e nós vamos ver esse Salmo de Davi como é um verdadeiro hino. Não vamos ler o Salmo inteiro, são 24 versículos, mas vamos ler algumas partes para a nossa meditação. E o salmista diz assim: ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca, ó Senhor, tudo conheces. O Senhor, Ele nos conhece, e o Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos ampara. É muito maravilhoso nós sabermos que o Senhor nos conhece e Ele nos ama, apesar de nós. Ou seja, é muito triste às vezes quando a gente conversa com determinados casais e a pessoa chega à seguinte constatação: eu vivi tantos anos com essa pessoa, mas eu não conhecia essa pessoa. Acontece que existe o contrário, né? Existem as boas surpresas, né? Mas se de fato algumas pessoas conhecessem profundamente a natureza das outras como Deus conhece a nossa, a gente não ia querer nem conversa com essas pessoas. Porque se a gente evita pessoas ruins, porque eles se demonstram ruins, mas existem pessoas que são ruins internamente, não manifestam aquilo que são, pelo menos na nossa frente. Acontece que de Deus nós somos conhecidos por dentro, por fora, e o salmista diz que esse conhecimento de Deus é maravilhoso demais, e ele não pode fugir para lugar nenhum, porque para onde ele for, com certeza Deus vai estar lá. Então ele diz assim: nem os meus ossos te foram cobertos,
Porque quando eu fui formado nas profundezas, o Senhor, eu ainda estava informe, e o Senhor já sabia tudo que ia acontecer comigo. De forma que eu e você somos conhecidos por Deus, e apesar de Ele nos conhecer intimamente, também Ele nos ama a si mesmo. E mesmo nos conhecendo tão bem, Ele está disposto a cuidar de nós de uma maneira tão especial que o salmista, também Davi, no Salmo 17, e versículo de número 8, ele diz assim, vamos ver o 7, diz assim: mostra-me a maravilha do teu amor, tu que livras aqueles que confiam dos que se levantam contra eles, aqueles que em ti confiam. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que andam me cercando. Ou seja, o Senhor, Ele sabe exatamente quem somos nós, mas Ele nos ama. E Ele nos ama, e porque nos ama, Ele nos protege, porque o amor de Deus, Ele se manifesta. O amor de Deus é um amor em ação, não é um amor encolhido. E mais do que tudo, o nosso Deus, Ele tem prazer na nossa vida. Abra a sua Bíblia lá em Sofonias, livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Ele diz, a partir do verso 14, ele diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Mas no verso 17 ele diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Quando a gente gosta, a gente quer estar perto. E ele diz: Ele se deleitará em ti com alegria. E ele diz: Ele está no meio de ti, poderoso para te salvar, e vai se deleitar na tua vida, te renovará no seu amor, Ele se regozijará em ti. Deus se alegra conosco, assim como os pais se alegram com os seus filhos, o Senhor também se alegra conosco, se alegra e tem prazer na nossa vida. Irmãos, às vezes as pessoas duvidam: como é que pode Deus me amar? A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, quanto mais na morte do justo, né? Então, Ele tem prazer na nossa vida. O Senhor tem prazer na nossa vida porque Ele tem um plano especial para nós. Em Efésios capítulo 1, nós vamos ver que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele, antes da fundação do mundo, Ele já tinha planos para conosco. E a Bíblia diz que os planos de Deus para conosco são planos de bem e não de mal. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos abençoar. Deus não pode agir de outra maneira, porque Deus é amor, porque Deus, Ele nos ama, e como sendo da sua essência amar, é impossível que Ele não demonstre amor por nós. Por isso que a Bíblia diz claramente: Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a se salvar. E Ele tem uma vontade para nós com bons propósitos. É isso que Deus deseja para as nossas vidas. E eu e você precisamos ter essas verdades sempre presentes na nossa mente, porque o inimigo das nossas almas deseja que nós nos sintamos desprezados. O inimigo das nossas almas deseja que nós nos sintamos desprestigiados, que a gente duvide que Deus nos ama. E justamente por isso muitos estão
se perdendo, porque não conhece essa bênção maravilhosa, essa ideia gloriosa que eu e você precisamos, além de conhecer, precisamos propagar. As pessoas precisam ouvir essa verdade. Cada dia o mundo está mais impessoal, e é preciosíssimo você saber que é amado. É muito interessante, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu eu ser reconhecido por uma pessoa importante que eu tinha visto há muito tempo atrás. E aí, quando eu vi que era um pastor e aquele pastor me reconheceu, tanta gente no mundo, aquele homem passou não sei quanto tempo sentado, eu fiquei tão alegre. Mas você saber que Deus não só se lembra de você, como está velando pelo seu bem, como ama você de forma maravilhosa, sobrenatural. Essa verdade deve estar permeando o nosso pensamento, para que a gente se coloque diante das pessoas com essa tranquilidade. Só para a gente encerrar, é aquela ideia, aquela ilustração já bem conhecida da criancinha voando, estava num avião, melhor dizendo, né? E o avião começou aquela turbulência horrível, e todo mundo apertando mais o cinto, e uma criancinha brincando, na maior tranquilidade do mundo. E aí uma pessoa perguntou: meu filho, você não está vendo não? O avião está passando sérios problemas. Você não está preocupado? Ele disse: não, porque o meu pai é o piloto e ele me ama. É essa a nossa postura. Isso nós precisamos manter sempre na nossa cabeça. Quando o inimigo das nossas almas quiser trazer ideias contrárias à vontade de Deus, eu e você precisamos nos lembrar dessas máximas. Deus me ama, eu sou conhecido dele, ele me conhece, ele sabe os meus pensamentos. Apesar de toda a minha vileza, de todos os meus maus atos, ele me ama, ele me quer bem, ele cuida de mim como a menina dos seus olhos. Deus me protege, Deus coloca muros de fogo para me proteger. Eu tenho a proteção do sangue de Jesus, eu sou um filho de Deus. Precisamos ter essas verdades sempre presentes na nossa vida. Deus tem prazer na minha vida, tem prazer na sua vida. Isso é uma maravilha para nós, e nós não podemos esquecer disso. Não podemos achar que nós somos pessoas desprezíveis. O mundo até pode não reconhecer o que nós somos, e de fato é preciso que a gente viva essa realidade com toda a humildade, sabendo que nós somos menos do que nada, mas apesar disso, como diz aquele corinho maravilhoso, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Amém? Vamos terminar, ficar de pé, vamos cantar esse hino que diz isso, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Absoluto.
és aquele que nos tira, Senhor Deus, do tremedal de lama e nos firma sobre a rocha firme. Deus, nós queremos que o Senhor continue a nos dar graça, Senhor Deus, para nós firmarmos bem na nossa mente, como um capacete de proteção, que nós somos amados por Ti, que o Senhor deseja nos salvar, que o Senhor tem prazer nas nossas vidas, que o Senhor não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se salvar. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu és o arrimo da nossa sorte, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá, Senhor Deus, livramentos poderosos. Ó Deus, e nós queremos pedir ao Senhor, esteja visitando cada vida, cada família que está sendo alcançada, Senhor, por essa mensagem, trazendo, Senhor Deus, ó Pai querido, esses princípios tão exponenciais, tão maravilhosos, essas realidades que nos fazem nos sentir realmente amados pelo Senhor. Assim, Deus, abençoa poderosamente